Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Um levantamento da Federação Mundial de Obesidade aponta que o mundo terá mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. Os pets vêm conquistando cada vez mais espaço, principalmente depois da pandemia. No Canadá, eles já podem acompanhar os donos em escritórios na hora do trabalho. Cada vez mais brasileiros buscam a cidadania portuguesa. As mudanças na lei da nacionalidade facilitaram o processo. O mundo terá mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. Esse número representa 18% da população adulta de todo o planeta. A estimativa é de um levantamento publicado pela Federação Mundial de Obesidade. O estudo mostra que os países não alcançarão a meta da Organização Mundial da Saúde de interromper o aumento da obesidade até 2025. O contingente de indivíduos nessas condições deve praticamente dobrar em relação aos 511 milhões de obesos registrados em 2010. Apesar de registrar índices altos, a taxa de obesidade está em estabilidade em alguns países da Europa e da América do Norte. Mas em regiões de baixa e média renda, esse percentual aumenta cada vez mais rápido. O continente americano continua apresentando os maiores índices, porém não há prognósticos desses números aumentarem desenfreadamente nos próximos anos. Já no continente africano, a previsão é de que 91 milhões de pessoas se tornem obesas até o final desta década. O cenário também preocupa no Brasil, pois metade das mulheres e homens adultos vivem acima do peso. Segundo o levantamento, 30% da população do país terá problemas com a obesidade até 2030. Já está em vigor a resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil. Esse tipo de atendimento ficou popular entre os brasileiros durante a pandemia. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. Eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país, né? Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, ela é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial.
Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. O príncipe Charles substituiu a mãe, a rainha Elizabeth II, pela primeira vez na abertura do parlamento britânico. Aos 96 anos, ela não compareceu por problemas de mobilidade. Durante as 7 décadas de reinado, a rainha só faltou ao evento 2 vezes, quando estava grávida. Um momento histórico considerado como a transição progressiva de uma rainha determinada a não abdicar em favor do herdeiro. A monarca, de 96 anos, costuma abrir a sessão parlamentar com a leitura do programa legislativo elaborado pelo governo para os próximos 12 meses. Durante as 7 décadas de reinado, ela só faltou ao evento em 1959 e 1963, quando estava grávida. Lordes e membros da Casa dos Comuns, a prioridade do governo da rainha é crescer e fortalecer a economia para ajudar a aliviar o custo de vida para as famílias. O governo da rainha vai aumentar a oportunidade em todas as partes do país e apoiar mais gente no trabalho. Os ministros vão continuar a apoiar a polícia a deixar as ruas mais seguras e financiar o Serviço Nacional de Saúde para reduzir os atrasos da Covid. O príncipe de Gales não ocupou o trono da rainha e se sentou ao lado em um trono menor, que já havia ocupado em outras ocasiões ao lado da mãe. O discurso de Charles durou menos de 9 minutos e detalhou a agenda legislativa elaborada pelo governo do primeiro-ministro conservador Boris Johnson, que busca reconquistar o apoio dos britânicos para os próximos 2 anos. O mercado da tecnologia está cada vez mais em alta e a falta por profissionais também. O Senac oferece cursos de tecnologia da informação e o melhor é que não precisa ser gênio em matemática para encarar a profissão, basta querer, olha só. Na sala de aula, alunos atentos aos ensinamentos que transformam vidas. A Kênia era da área da contabilidade, mas percebeu na evolução do mundo uma oportunidade. Durante a pandemia, eu pude perceber um pouco a questão da tecnologia, o quanto ela é importante, o quanto ela ajudou. Ela já faz até estágio. Comecei aproximadamente 3 semanas o estágio, que tem ajudado bastante a aplicar o conhecimento que a gente adquire no curso, Da sala para a fábrica de software, onde os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam. São aulas desde realidade virtual até fabricação dos chamados robôs. Os alunos, eles literalmente colocam a mão na massa, então eles precisam produzir os robozinhos, se a gente assim traduzir. Então eles produzem os robozinhos baseado nos conhecimentos, nos conceitos teóricos que eles trabalham em sala. Conforme dados da Brascom, a demanda anual por profissionais de TI é da faixa de 159 mil, só que formados há apenas 53 mil por ano, ou seja, há déficit de profissionais. E essa defasagem de profissionais só aumenta. Afinal,
praticamente tudo hoje em dia envolve tecnologia. E atenção, não precisa ser um gênio da matemática para investir na carreira de tecnologia da informação. Não é um bicho de 7 cabeças, pessoas não precisam ficar preocupadas ou achar que elas precisam ser gênios da matemática ou da lógica. Muito se aprende dentro dos cursos. E o aluno pode se deslocar para diferentes áreas, todas com cursos oferecidos no Senac Hub Academy. Nós ofertamos cursos mais longos, que são os cursos técnicos. Além disso, nós temos cursos menores, de qualificações, que formam também um profissional para uma qualificação de mercado com 200 horas. E cursos livres, que são aqueles cursos de 30, 40, 60 horas. A Aline comenta que no Senac tem diversos cursos, muitos são gratuitos. Falta, claro, a força de vontade. Hoje, empresas procuram a escola em busca de profissionais, algumas até de fora do estado. Precisa ter força de vontade, precisa querer se qualificar, porque tudo pode ser aprendido. É cada vez maior a quantidade de fazendas com gestão empresarial e essa profissionalização no campo abriu espaço para as mulheres. Em 10 anos, mais que dobrou a mão de obra feminina no agronegócio. Instrutora e aluna, Keiciane e Caroline, a professora é formada em Engenharia Ambiental Sanitarista e baliza a importância do desenvolvimento sustentável no campo. Mulheres que juntas revelam as contribuições do trato feminino no agronegócio. A mulher vem galgando mais cargos de responsabilidade, dependendo até de empresas que preferem ter mulheres na liderança, por ser mais fácil de lidar do que homens, então a força da mulher só vem crescendo a cada dia. Mulher que abre porteiras para uma área outrora majoritariamente masculina. Caroline está no curso técnico em agropecuária, a realização de um sonho. É uma área que eu sempre tive bastante interesse de conhecer, é uma área que eu gosto, de estar no meio do campo. O futuro é tentar ser estagiária do ATEG, que é onde eu já faço estágio aqui dentro do Senar, e prestar consultoria para os produtores rurais aqui no MS. A antiga hegemonia masculina no agronegócio vem perdendo espaço. A cada dia que passa, mais homens estão deixando o campo. E nós, mulheres, estamos nos especializando. Temos cada vez mais cargos, inclusive de liderança. Em 2010, eram 1.100 mulheres que trabalhavam no campo em Mato Grosso do Sul. Em 2020, esse número subiu para 2.400, aumento próximo de 110%. O número de mulheres ocupadas na agropecuária sul-mato-grossense cresceu quase 15% nesse período e a participação delas também aumentou. Nós atendemos atualmente mais de 5.000 propriedades, em 14 cadeias produtivas. E a gente observa que hoje praticamente metade dessas propriedades são geridas por mulheres, são conduzidas por mulheres, junto com suas famílias, seus filhos, seus maridos, mas as mulheres à frente da gestão do negócio rural. E olha só, as mulheres têm mais interesse na criação de bovinos. Apesar de elas estarem inseridas agora, um prazo mais curto, nós temos nos últimos 10 anos, mais que dobrou a participação da mulher na gestão das fazendas. E no Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, ainda foi muito mais na pecuária, que é tida como uma atividade mais masculina, uma atividade mais bruta, mas não é bem assim. Hoje ela precisa ter uma grande gestão e a mulher tem sido uma gestora diferenciada nesse meio. A gente precisa sim dessa visão e os homens têm que tomar um pouco de cuidado e ficar atento, para poder olhar o que elas estão fazendo, que elas estão sendo mais eficientes que a gente. Na sequência, a preferência feminina segue pelo cultivo de soja, atividades de apoio à agricultura e cultivo de cereais. Nesta sala de aula do curso de técnico em agropecuária, elas são evidente maioria. Aqui elas plantam as sementes do futuro de um mercado sedento pela especialização. O setor agropecuário ele evoluiu muito nos últimos anos, em termos de tecnologia, de inovações. E a mulher, ela traz consigo esse instinto de inovar, de procurar o novo, de modernizar, ao tempo que também busca o conhecimento, a capacitação e assim consegue trazer essas inovações para as propriedades de forma segura. Então a gente observa que as mulheres têm essa característica e isso tem contribuído e muito para que elas atuem de forma mais efetiva no setor agropecuário. Quem já passou pelo curso foi a Giovana. Hoje ela trabalha na lida com o gado em Ribas do Rio Pardo, presença feminina
do trato à gestão. A gente trabalha tanto no manejo sanitário, na parte técnica, né, da criação, da atividade, que é o manejo sanitário, manejo nutricional, manejo de pastagens, todo esse conhecimento técnico, como também na parte de gestão. Porque às vezes o produtor ele tem um conhecimento técnico, né, da área, da atividade, só que ele não tem esse conhecimento de gestão. Então a gente auxilia também ao produtor a gerir a propriedade. E hoje o agro ele agrega, aceita as mulheres, né? E antes existia um preconceito e hoje já não existe isso, já aceita-se mais as mulheres, né? E a delicadeza da mulher traz uma força para o agro também. Especialização importante em um momento em que a roda da economia global gira no sentido da expansão em dois sentidos: redução de custos e aumento da produtividade. Para o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, a expansão tecnológica tem ramos da capacidade feminina de gerenciamento. A mulher tem uma visão muito mais ampla, né? Ela tem uma visão que engloba todos, né? É uma visão voltada para o bem-estar. Ela busca uma condição de satisfação, talvez pelo fato dela ser a genitora, a pessoa que gere a sua casa, né, tem as famílias todas, ela quer o bem-estar de todos da família, ela também busca isso nas empresas. Isso faz com que ela sempre venha tendo um destaque dentro de todas as atividades. E o setor rural não está sendo diferente disso. Campo que alimenta o corpo e expande na medida em que a sociedade se desenvolve, cresce junto. Agro que exala o talento, inteligência e dedicação delas, que não tem limites pré-estabelecidos. Pelo contrário, mulher que está onde ela quiser. Na Ucrânia, restos de equipamentos militares russos viraram uma exposição no centro da capital Kiev. A iniciativa divide as opiniões da população local. No coração de Kiev, restos de equipamentos militares russos destruídos estão alinhados do lado de fora do Museu Nacional de História Ucraniana. A exposição procura dar visibilidade à guerra nesta área da capital, que ficou praticamente intacta nos combates de fevereiro e março, quando os russos estavam às portas da cidade. Mas a mostra, que ocorre no bairro com maior concentração de prédios governamentais, gera reações mistas entre a população. Primeiro temos que ganhar e só depois decidir se vamos expor os troféus ou não. Devem ficar em lugares especiais para criar museus, locais onde você pode entrar e mergulhar em memórias. Apesar das críticas, muitos gostaram do que viram. Quanto mais veículos inimigos destruídos tivermos, mais perto estaremos da vitória. O projeto é idealizado pelo veterano do exército Pavlo Netesov, que testemunhou o conflito em primeira mão por várias semanas como combatente voluntário nos arredores de Kiev. O apaixonado por itens de colecionador ajudou a empurrar o exército russo para longe da cidade, ao mesmo tempo que acumulava troféus de guerra. Esta é a preservação real da história, então ninguém pode dizer que não aconteceu. Do contrário, o tempo passa e nada será visto. Para Netesov, preservar as memórias da guerra é vital para o futuro da Ucrânia e seu desenvolvimento como nação pós-conflito. E agora nós vamos conferir o relato feito por uma refugiada ucraniana no Brasil, que mostra o sentimento de quem teve que deixar uma vida inteira para trás por conta da guerra com a Rússia. Aqui no Brasil já são 33 ucranianos, entre mulheres, crianças, adolescentes e idosos, e todos com algo em comum: o sonho de voltar para casa. A mais de 10 mil quilômetros de casa, em uma igreja evangélica no interior de São Paulo, um grupo de refugiados se adapta a uma nova realidade no Brasil. São 33 ucranianos, entre mulheres, crianças, adolescentes e idosos. As primeiras lições são de português. Você gosta de pão de queijo? Gosto, muito gostoso. A maior dúvida, no entanto, não tem nada a ver com a língua, mas se um dia poderão voltar para seu país de origem. Я хочу вернуться в Украину, потому что там много что меня держит. Eu quero voltar para a Ucrânia porque eu tenho vários laços lá. Igreja, serviço e família, claro. Eu não estou 100% aberta à oportunidade de ficar aqui, mas as coisas podem mudar. Надо быть здесь, и, может, все будет по-разному, все поменяться,
Em outro espaço do templo, os refugiados recolhem doações, uma realidade muito diferente para quem tinha emprego, casa e seus próprios bens na Ucrânia. Acomodado em um apartamento na cidade, o casal Svetlana e Igor também pensa em retornar após o fim do conflito com a Rússia. Конечно, мы думаем вернуться в Украину, когда все закончится. Ну, неизвестно, что когда... Claro que estamos pensando em voltar para a Ucrânia quando tudo acabar, mas não sabemos o que vai acontecer. Teremos um lugar para onde voltar? Porque agora a situação está piorando onde vivíamos. Bombas e foguetes estão caindo lá. Quem sabe se poderemos voltar para lá. Бомбы уже туда, можно сказать. Ракеты туда прилетают, поэтому будет ли туда возвращаться, вот еще вопрос. A situação não é novidade para os dois, que tiveram que deixar sua casa em 2014 durante uma insurgência separatista. A ONU estima que cerca de 5,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia por conta da guerra. Nenhum país latino-americano está entre os principais destinos dos refugiados. Até a última quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro havia concedido 141 vistos humanitários. O engenheiro Victor Correa Espanha será o primeiro turista espacial brasileiro. Ele vai participar do 5º voo tripulado da empresa espacial norte-americana Blue Origin. Segundo brasileiro no espaço, o primeiro como turista. A Blue Origin, empresa aeroespacial criada pelo magnata Jeff Bezos, anunciou a equipe que vai participar do seu 5º voo tripulado. O mineiro Vitor Espanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi confirmado no grupo e será o primeiro criptonauta da história. Isso porque o jovem conseguiu um lugar no voo com a ajuda da Crypto Space Agency, uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação. Espanha comprou um token não fungível, o chamado NFT, pensando na valorização potencial, e acabou sorteado para ser parte da tripulação. Segundo o comunicado da Blue Origin, a data do voo será anunciada em breve. Até o momento, apenas o então astronauta Marcos Pontes, em 2006, foi o único brasileiro a viajar ao espaço. A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Kármán, que marca o início do espaço, segundo a Convenção Internacional, a 100 km de altitude. O foguete New Shepard é totalmente reutilizável, não libera gases de efeito estufa na atmosfera e contou com o próprio Bezos no primeiro voo tripulado em julho do ano passado. Um dos retratos de Marilyn Monroe, produzidos por Andy Warhol em 1964, se tornou a obra mais cara do século XX. A pintura, vendida por 195 milhões de dólares, foi a estrela da temporada de leilões em Nova York. And so, ladies and gentlemen, we come to... Esta é a obra de arte mais cara do século XX. O retrato de Marilyn Monroe foi vendido por 195 milhões de dólares, o equivalente a quase R$1 bilhão em um leilão realizado pela Christie's. Ela pertencia a uma fundação suíça e foi vendida junto de outras dezenas de peças de Warhol e outros artistas, com o objetivo de destinar o dinheiro arrecadado a projetos de saúde e educação infantil. A icônica obra de 1 metro por 1 metro de Warhol é parte de uma série de retratos que o principal nome do movimento artístico art pop realizou depois da morte de Marilyn Monroe por overdose em agosto de 1962. A coleção passou a ser chamada de Shot, ou Tiro, depois que um visitante do estúdio do artista abriu fogo contra os retratos. As obras foram restauradas depois. O icônico quadro se tornou a segunda obra mais cara da história vendida em leilão, atrás de Salvatore Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci, vendida por 450 milhões de dólares em 2017. Até agora, o recorde por uma obra do século XX era de As Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, que superou os 179 milhões de dólares em 2015. It's all going to charity, the foundation. Os insetos representam mais da metade da vida no planeta e cada espécie tem a sua função na natureza. São mais importantes do que parecem, mas também incomodam muita gente. Para conhecer mais esse universo, basta ir ao Planeta Inseto em São Paulo. Acompanhe na reportagem. Muita gente tem medo de barata. Uns evitam chegar perto. Pegar então, nem pensar. Já a Sara, estar com uma barata gigante nas mãos é uma diversão. Ela pensou até em adotar uma. E é mais legal ter o peixe ou você ter essa barata aí?
Eu teria barata. Pelo jeito, a menina vai seguir os passos da mãe, que é bióloga. Aprende a respeitar os animais, a amar, cuidar. Não importa que seja um inseto, todos têm um valor na cadeia biológica, então todos eles têm um valor. Então ela está aprendendo, né? Não sei se vai ser bióloga também, mas já é apaixonada pelos bichinhos. Bom, esse aqui é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele se parece, né, com um galho de árvore. Ele tem essa aparência justamente para tentar despistar os predadores. Ele consegue ficar muito tempo sem se mexer, preso num galho de árvore. A exposição mostra a importância desses bichos e o universo particular deles. Ela retrata de forma interativa os diversos aspectos sobre insetos, sensibilizando o público para a importância deles na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Maria do Carmo trouxe os 2 afiliados para mostrar que nem todos os insetos são perigosos. Justamente isso, para a gente perder o medo e para a gente conhecer eles melhor e para a gente interagir com todos eles, né? Isso é muito positivo. Você já parou para pensar que antes de chegar nesse formato aqui, esse tecido passou por aqui? Nessas lagartas aqui, trabalhando, comendo aqui a folha de amora? Pois é. Depois de todo esse processo, que elas comem essa folha aqui, elas viram esse casulo. E daqui sai esse tecido. Então, o famoso bicho da seda está aqui. Aqui, o visitante também pode conhecer o som de cada animal. A ideia da exposição, inicialmente, é desmistificar os insetos para o público, né? Então, mostrar que os insetos são importantes, que vão desde as abelhas que podem fazer a polinização das flores e são importantes na produção de alimentos para o ser humano, né? E até para fazer a parte de decomposição de matéria orgânica, como as baratas, os besouros também fazem isso, os cupins também são responsáveis, por exemplo, para degradar a matéria orgânica vegetal, árvores que estão nas florestas, e aí são pragas para a gente. Então é mostrar todo o universo dos insetos para o público. Maria, aquele preconceito contra os insetos, ainda muita gente tem? Sim, o pessoal às vezes adquire um medinho ou um preconceito de insetos porque lembra sempre dos insetos que são, vamos dizer, são considerados pragas ou podem causar algum mal para a gente, né? Mas também acabam esquecendo, generalizando, na verdade, isso para os insetos, para os outros insetos. Então, a nossa ideia é mostrar aquela parte dos insetos que fazem mal, é só uma pequena parte em relação aos insetos que são benéficos tanto para a natureza quanto para o ser humano. E quem quiser pode até participar de uma corrida de baratas. A vencedora desta aqui dispensou o prêmio. Porque não gosto de barata. E se você ficou curioso sobre o mundo dos insetos, a exposição abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo site planetainseto.com.br. Os animais de estimação vêm conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta ao trabalho presencial. No Canadá, já é comum os pets se juntarem a seus donos, que mudaram a rotina depois de trabalharem em casa durante a pandemia. Vamos ver. Daisy abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas.
É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, o meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como dog friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. E olha só, um casal de estrangeiros em Xangai quebrou os obstáculos do confinamento por causa da pandemia e da burocracia para jurar amor eterno. O matrimônio foi oficializado por intermédio do Zoom nos Estados Unidos e contou com testemunhos virtuais. A festa foi organizada no estacionamento do complexo residencial. Até quinta-feira eu não tinha vestido de noiva. Realmente pensei que ia me casar de calça de moletom. No momento, só podemos comprar comida e bens de consumo. Eu não conseguiria nada decente, mas a minha amiga teve a ideia de me enviar o vestido de noiva dela. Uma proibição em vigor desde 2019 na China para uniões entre estrangeiros impedia que se casassem perante um juiz de paz local. Conseguimos descer e comemorar depois que foi higienizada a área do portão da frente. Se não fosse assim, e também pelo fato de ser nosso condomínio, não teríamos outra opção a não ser descer até o estacionamento utilizando máscaras. Esse casamento poderia ter sido diferente. Literalmente casamos do nosso sofá. Pelo menos, conseguimos descer para comemorar no andar de baixo. O condomínio tem sido muito legal. O casal decidiu em março realizar a cerimônia online depois de descobrir que esperava um bebê. Cada vez mais brasileiros buscam a cidadania portuguesa. As mudanças na lei da nacionalidade de Portugal facilitaram o processo. Acompanhe. Cristiana tem um sonho. Que as minhas filhas tenham a oportunidade de poder morar fora, né, estudar fora, fazer uma faculdade, fazer uma especialização. As gêmeas Roberta e Rafaela têm apenas 9 anos de idade, mas a empresária já está de olho no futuro, que pode ser facilitado por meio da cidadania portuguesa. Eu acho que é o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né, para os filhos, assim, é você abrir um leque de opções que hoje elas não teriam. Bisneta de português, Cristiana, que já visitou Portugal várias vezes, há alguns anos se submeteu a enfrentar um longo processo para concluir o desejo de tornar as filhas cidadãs europeias. Mas tudo começou pelo pai dela. Porque como eu sou bisneta, eu entrei com o processo do meu pai. Né? Como meu pai já é mais velho e tudo, ele fez um processo dele, demorou quase 2 anos. E depois aí já saiu dele, então ele já é cidadão português, então aí eu já sou filha de português. Nessa condição, a empresária deu entrada no próprio processo de cidadania, que foi bem mais rápido do que o do pai. E na sequência, vai solicitar a tão sonhada cidadania das filhas, que deve demorar bem menos, graças às mudanças na lei. No último dia 15 de abril, entrou em vigor a reformulação na Lei da Nacionalidade Portuguesa, aprovada em 2020. As alterações facilitam e aceleram o processo de cidadania. E a pessoa interessada nem precisa mais vir ao consulado, porque os trâmites agora são feitos pela internet. Quando os processos passam a ser digitais, isso vai ser mais rápido, porque vai eliminar algumas etapas. Porque não é só dar entrada no processo digital, todas as comunicações, exigências, acompanhamentos, vão ser todos da forma digital. Então, isso vai facilitar bastante o trâmite de receber e enviar respostas. Outra mudança que a advogada destaca é a que se refere aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, que agora são considerados portugueses se os pais estiverem morando legalmente no país há pelo menos 1 ano.
E a grande novidade é que essa criança que nasceu em Portugal, que os pais estavam legais há pelo menos um ano, ela vai poder passar a cidadania para os pais, para o pai e a mãe. Então, isso é a grande revolução da lei, porque o que está acontecendo é o inverso, né? É um filho poder passar para o seu ascendente a cidadania. Como os netos, que antes das mudanças na lei, precisavam comprovar vínculos com Portugal. O que é essa ligação efetiva? Ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos, ter morado em Portugal, né, ter documentos, né, uma vida já aqui, uma autorização de residência, enfim, né, tem várias formas. Fazer viagens regulares para Portugal, isso a gente analisa de processo para processo. Mas agora os netos brasileiros precisam apenas falar a língua portuguesa. Então já é um vínculo presumido, a gente não precisa apresentar mais nada. Se você nasceu no Brasil e é neto de um português e o filho do português faleceu sem ter adquirido essa cidadania, hoje você pode pedir. Ele só é um processo demorado, mas você vai ter a cidadania. Para cônjuges, o documento agora só pode ser solicitado após 6 anos de casamento ou união estável, sem comprovação de vínculos. Mas se a ligação efetiva com o país puder ser comprovada, a cidadania pode ser solicitada após 3 anos de união. E o desejo de ser um cidadão português tem se tornado cada vez maior entre os brasileiros. Entre cônjuges, filhos, netos e bisnetos de portugueses, os pedidos de cidadania passaram de 32 mil em 2017 para 58 mil em 2020. E agora, com as mudanças na lei, os pedidos tendem a crescer. A cidadania europeia, o passaporte europeu facilita também sua vida, mesmo que você não queira sair do Brasil, né? Na verdade, você passa a ter alguns benefícios. Por exemplo, não precisar mais emitir visto para entrar nos Estados Unidos. A partir do momento que você é europeu, você faz um procedimento simples pela internet, né? Que é emitir o ESTA, paga $18, em 2 horas está no teu e-mail essa liberação e você pode viajar para os Estados Unidos. E não só Estados Unidos, Canadá, Japão. E ter livre circulação para estudar, trabalhar e até morar nos 27 países que fazem parte da comunidade europeia. Você ter oportunidade de poder circular livremente, eu acho que já te dá uma tranquilidade em relação ao futuro muito maior. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!